Boa tarde a todos e todas. Inclusive, presidente, Vossa Excelência fica muito bem nessa cadeira. Espero vê-lo mais aí, presidente. A Ruth está com o coração meio assim, duro. Mas só por fora, viu, presidente? Só por fora, por dentro não. A gente pode conversar, né, amigo? A gente sempre pode conversar. Então, boa tarde a todos e todas. Eu vou falar uma coisa que eu já abordei há uns dias atrás, né? Mas cada vez que eu vou estudando e vendo os dados, eu vou ficando mais, nem sei a palavra, se é estarrecido, apreensivo, o que é, né? Por quê? Porque a ciência social está passando por uma dificuldade muito grande, né? O governo congelou cerca de 20% do orçamento da assistência. Mais que 550 milhões, né? Em um orçamento próximo de 3 milhões, não chega a 3 milhões, né? Ou seja, 2,8 mais ou menos. E assim, aí quando você vai ver a arrecadação da prefeitura, para falar, bom, isso justifica, né, você fazer um congelamento, né, tão grande assim, em uma pasta que é tão importante, que dá assistência às pessoas, né? Aí você vai ver a arrecadação prevista, hein? Ela está 0,53% menor que a previsão, ou seja, menos que 1% abaixo da previsão. Então, assim, se é menos que 1% abaixo da previsão, por que a gente congelar praticamente 20% do orçamento de assistência? A arrecadação até 28 de agosto, né, foi de 81,3 bilhões, na previsão de 125,8 bilhões. Ou seja, né, se a gente for ver os parâmetros, né, está mais ou menos ali do que o governo pensava em arrecadar. E mais ainda, né, a arrecadação, se a gente for considerar o orçamento do ano passado, né, nós estamos arrecadando o orçamento do ano passado mais a inflação, um pouco mais que a inflação ainda. Ou seja, nós estamos arrecadando o que arrecadamos no ano passado, mais a inflação e um pouco a mais ainda. Porque a previsão foi acima da inflação. E só que os serviços da assistência social estão 2 anos sem nenhum reajuste. Não sei se os senhores e as senhoras estão sabendo, mas as entidades que prestam serviço para a prefeitura, todo ano tem o dissídio dos trabalhadores. Então, os sindicatos, e é correto que os sindicatos consigam o reajuste para os trabalhadores da assistência, e a gente defende que sim, que todo trabalhador tem que ter pelo menos a inflação, pelo menos, né? Mas aí as entidades têm que pagar esses trabalhadores, inclusive a remuneração anual que foi conseguido aí pelo sindicato, o reajuste, só que a prefeitura 2 anos que não repassa. Esse ano já estamos, né, que começou a discussão agora em julho, no meio do ano, né, espero que acabe agora para os próximos meses, agosto ou setembro, aí, ou no máximo outubro, né, é o 3º dissídio já. E a prefeitura, em fevereiro, né, o próprio Ricardo Nunes deu uma entrevista falando que em 6 meses ele resolveria esse problema do repasse para as entidades. Nós já estamos em agosto, já passaram os 6 meses. E até agora, né, nem a Secretaria de Assistência Social e também nem o prefeito resolveram nada. E o pior também de tudo isso, que das, né, quase 400 entidades que tem na cidade de São Paulo, que para ser feito para a cidade de São Paulo, as grandes conseguiram repassar, dar esse reajuste para os trabalhadores, porque elas têm outros mecanismos também de conseguir captação de dinheiro, com outras parcerias e tudo mais. As pequenas não têm. Tem muitas entidades pequenas que não repassou, né, o reajuste que era obrigação, porque é lei, eles têm de obrigação de cumprir a lei. E muitas não conseguiram, né, repassar esse reajuste. Ou seja, elas estão
trabalhando fora da lei, né? E aí, assim, quando um trabalhador desse é demitido e vai embora, claro que ele vai para a justiça, porque é um direito dele. E muitas entidades, inclusive, correm o risco de quebrar. E aí a gente não entende a prefeitura ou esse governo, né? O que eles querem fazer? É um desmonte, né? Já no orçamento desse ano, né, que ficou quase em 3 bilhões, as entidades, né, sindicatos, patronais e tudo mais, vereador. fala, presidente, que devia ser 3,9 bilhões para a assistência social. A prefeitura corta 1 bilhão. Quer dizer, já não é o orçamento já não vai dar conta de manter com qualidade o que deveria manter. Ainda ela congela mais que 500 milhões. Então, que conclusão que uma pessoa que vai olhando os dados chega, sendo que praticamente o orçamento não teve nenhuma queda brusca para justificar isso. Então, faço um apelo aqui para a secretária de Assistência Social, para o prefeito Ricardo Nunes, descongele esse dinheiro. A assistência está precisando do valor. E vamos falar aqui muita verdade, hein? Ainda, mesmo descongelando isso, não vai aumentar serviço, não. E o serviço que está sendo prestado é com muita dificuldade. Como eu já falei aqui, tem entidade que faz atendimento para idoso que ganha R$ 52,00 por dia para cada idoso, sendo que ela tem que dar com esses R$ 52,00 6 refeições diárias. Quer dizer, é um absurdo, é uma não assistência que esse governo está fazendo com a população da cidade de São Paulo. Muito obrigado. Agora, depois desse...